Voltamos. Bem, continuando a parte de endereçamento, eu preciso começar a falar para vocês que nós, ao longo dos anos, sofremos com uma escassez de endereçamento IP. Mas por que, Diego? Quando foi criado o endereço IP, a gente vai falar agora de versão 4, jamais se pensou que a gente chegaria onde nós chegamos agora. Na verdade, já tem algum tempo que a gente bateu essa escassez. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se vocês notarem esse slide, nós temos aqui o IPv4 e as suas possíveis endereços, né, finitos, baseado naqueles endereços que a gente tem ali. A gente vai falar daqui a pouco de endereço privado, endereço público, mas baseado naqueles octetos e possibilidades que aqueles 8 octetos nos dão, a gente não consegue ultrapassar um pouquinho mais de 4 bilhões de endereçamentos IPs na internet. Endereçamentos IPs públicos, tá aqui, ó. 4 bilhões. A priori, parecia muito quando a gente comentou, se eu não me engano, se vocês procurarem, nos anos 90, a gente estava utilizando em torno de... A gente tinha batido a marca de 30 milhões por aí de endereçamento IPs públicos sendo utilizados na década de 90. Em 2000, que acho que 2020, nós já tínhamos batido a marca de 4 bilhões, ou seja, ou mais até. Ou seja, a gente já não tinha mais endereço, acho que na verdade um pouquinho antes de 2020, já tinha utilizado muito mais que 4 bilhões. Ou seja, a gente já tinha alcançado, já tinha batido esse número aqui. É que graças ao IPv6 e essa migração que vem acontecendo há anos, tem mais de 10 anos que a gente vem falando de IPv6, a gente não teve problema com escassez de endereçamento IP. Então, desde a década de 90, quando começou, a internet realmente começou a bombar, a bolha ali dos anos 2000, o pessoal já sabia que ia dar ruim. Começaram a olhar e falaram, meu, o crescimento da internet está sendo exponencial, o número de IPs de 4 bilhões não vai dar, isso realmente vai ter problema. Eles começaram a pensar. Você pode até perguntar, cadê o IPv5 nessa história? Existia um projeto para já substituição do IPv4, mas esse projeto é o famoso nasceu morto, né? É um termo meio estranho, mas ele não chegou a sair. O IPv6, como já estava sendo estudado, se notou que a implementação do IPv6 ia ser muito mais fácil do que esse protocolo intermediário que a pessoa já vinha estudando. Então, nem era IPv5 o nome, tá? É um outro nome que a gente tinha ali sendo pesquisado. Pulou, a gente não teve essa implementação do IPv5, esse projeto não vingou e o IPv6 já estava sendo bem testado e foi aprovado e percebeu-se que realmente valeria a pena partir já para o IPv6, porque é quase impossível a gente alcançar o limite de possíveis endereços IPs que a gente tem com o IPv6. Para vocês terem uma ideia, é um número que pouca pessoa ouviu falar. A gente tem aí, ao invés de 32 bits, nós temos 128 bits. Por que 32 bits o endereço IP tem? Lembrem lá que eu falei para vocês, você tem 4 octetos, ou primeiro octeto, dividido primeiro octeto, ponto, segundo octeto, ponto, terceiro octeto, ponto, quarto octeto, é o que a gente tem do endereçamento IP, certo? O 4. Se eu tenho 8 bits em cada octeto, multiplicado por 4, eu tenho 32 bits, né? Ó, 8, 8, 8 e 8. Então eu tenho 32 bits possíveis dentro do endereçamento IPv4. Consequentemente, 4 bilhões de possíveis endereços IPs, naquele formatinho já do formato com número decimal que eu já expliquei lá na aula anterior. Com o advento do IPv6, a gente passa a utilizar agora 128, ou seja, muito mais que o dobro em relação ao IPv4. O IPv6, com seus 128 bits utilizáveis, chega a nos dar 340 andecilhão de possíveis endereços. Para vocês terem uma ideia, o que a gente fala aqui, um andecilhão é igual a 1 milhão de decilhões, ou seja, 10 elevado a 66. Galera, se você fizer essa conta aqui e jogar isso numa calculadora, não vai ter calculadora, vocês vão ficar malucos. Numa calculadora científica aí você vai conseguir fazer. Mas, para você ter uma ideia, dizem que esse número de 340 andecilhão de possíveis endereços IPs cobriria um endereço IP para cada grão de areia que existe na Terra. Isso aí é uma estatística que se fez e é verdade, eu não estou inventando, vocês pesquisem. Cada grão de areia existente na Terra poderia ter um endereçamento IP. Eu acho que agora vai ser difícil para a gente ter uma escassez de endereçamento IP, né? Então isso para vocês entenderem a evolução do endereçamento IPv4 para IPv6. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês é o cabeçalho. O que é o cabeçalho? É o formato do endereçamento IPv4 e eu vou mostrar aqui do IPv6. Quando a gente fala de IPv4, você tem aqui o famoso a versão, onde vai falar se é IPv4. Você tem um header, ele vai falar que
o identificador desse cabeçalho. O TOS é utilizado para QoS, essa parte aqui para identificação e priorização desse pacote. O total desse pacote, quanto ele tem. Lembra que eu falo lá da carta? Então a gente consegue ir preenchendo essas informações, os famosos metadados. Quando a gente fala de cabeçalho, quando a gente abrir o Packet Tracer lá para fazer análise, fica muito mais fácil. Você tem lá a versão, o identificador do header, aqui um identificador para QoS, para priorização em interfaces ou em políticas de QoS dentro de roteadores, por exemplo. Por que roteadores? Porque isso aqui é um pacote IP, camada 3 do modelo OSI. Qual é o tamanho realmente desse pacote? Aí tem outra identificação, flags, a gente vai mostrar fragmentação, TTL, que é o famoso tempo de vida, isso vai decrementando para cada hope que ele passa, a gente vai explicar isso também mais no detalhe. Nesse trecho do nosso programa a gente vai falar não tanto, mas quando a gente entrar para o CCNA a gente vai muito entrar no detalhe dessa questão do TTL, abrir o protocolo, mostrar no Wireshark. O campo protocol, head checksum, o famoso endereço IP de origem, endereço IP de destino, que é o remetente ou destinatário, opções, e aqui é o payload, onde está realmente a cartinha lá com suas escritas, suas fotos, está aqui no payload. Isso é um cabeçalho de endereçamento IPv4. Quando a gente passa por IPv6, ficou até mais simples. E é um protocolo até muito mais seguro que o IPv4, que a gente já se preocupa com outras questões, inclusive a segurança. Mas notem que o cabeçalho ficou mais simples. Você tem aqui a versão, você tem um Traffic Class, mais ou menos parecido com a ideia do QoS lá do TOS, do TOS do IPv4. Flow, Label, Payload, o tamanho do payload, qual o identificador do próximo header, o Hope Limit, mais ou menos o que a gente tem lá com TTL, origem e destino. Muito mais simples, né? Muito mais simples. O pessoal acha o IPv6 mais complexo, mas na verdade, depois que você entende, não é. Você vai notar que é muito mais simples. E lógico, o payload, tá bem? Então você vê a diferença, até o próprio cabeçalho é mais simples. É lógico, a gente não vai falar que agora tem outras coisas que tem a conversa entre IPv6 e IPv4 para você fazer NAT. Isso realmente é complexo, parte de roteamento, mas o cabeçalho em si acaba sendo até mais simples. Então a gente falou aqui já por que apareceu o IPv4, a diferença entre cabeçalhos do IPv4 e o IPv6, e a gente vai falar nas próximas aulas, inclusive, só de IPv6, tá bem? Por enquanto, era isso. Quero mostrar para vocês aqui agora também um protocolo interessante. Tem gente que chama isso de protocolo. O ICMP, na verdade, é um protocolo, mas ele é usado por uma aplicação ou um comando, que é o famoso comando ping. Para que a gente usa o ping? Para testar a conectividade entre dois elementos que estão na mesma rede ou não, mas que têm um endereçamento IP. Aí você tem o ping tanto para IPv4 como para IPv6 e é um comando, uma aplicaçãozinha que é utilizado muito para troubleshooting, ou seja, para verificar se um host está vivo. E o ICMP, Internet Control Message Protocol, é o protocolo que o ping usa para fazer esse teste. Então não confunda, o ICMP é o protocolo, o ping é o comando, ou a aplicação que faz o uso do protocolo ICMP para fazer esse teste. Se você for perguntado, ICMP é um protocolo. E mais ainda, ele é chamado de um protocolo de suporte. A rede funciona sem ele, mas ele é utilizado para testar se os equipamentos estão vivos. Então é um equipamento muito importante para troubleshooting. Então é outro tópico importante aqui nesse trecho do CCST. Vou mostrar aqui para vocês, funcionando. Ó. Ele usa uma mensagem do tipo Echo Request, ICMP Echo Request. Essa ICMP Echo Request é enviado para outra estação, de estação de destino. Se ela estiver no ar, receber esse ICMP com esse flag Echo Request, ela vai devolver esse ICMP com um Echo Reply. O Echo Reply para quem originou esse teste, falando que ela está viva. Então é para isso que é usado o protocolo ICMP, para testar se o equipamento está vivo, né? Ele está respondendo. Então a gente usa a ferramenta ping. Deixa eu abrir aqui para vocês. Você pode abrir aí no seu computador, de novo o terminal, que eu abri anteriormente para vocês. Para checar o MAC address, você vai abrir um terminal, tecla do Windows CMD para o Windows ou terminal do Mac, terminal do Linux. E vai digitar um ping, que nesse caso ping é o meu default gateway, está ali em cima, que é o 192.168.168.1.1, tá bem? Vou pingar ele ali, que também na minha rede é o próprio DHCP server, que a gente vai falar isso mais à frente. 192.168.1.1, olha ele respondendo. ICMP está sendo enviado ali, ó, 192.168.1.1, ele foi enviado do meu IP, o meu IP é o 192.168.1.108, tá aqui, ó,
108. Então ele enviou um pacote ICMP através do comando ping para o 192.168.1.1, que é o meu roteador com a internet. E ele respondeu ali, ó, tive até uma perda aqui agora. Quando ele fala, o que é uma perda? Pode ser que o meu rede wireless falhou, né? Naquele momento tive uma queda, voltou, agora tá tudo funcionando. Então eu enviei 3 ICMPs Echo Request, 4, e eu recebi 4 Echo Replies, ou seja, o meu roteador está funcionando. É um comando muito utilizado aí. Primeira etapa aí, quando a gente vai falar de camada 3, fazer teste de camada 3, é o ping. Então a gente aprendeu aqui, falamos de novo da diferença do cabeçalho de IPv4 e IPv6 e falamos também do uso do ICMP. E você tem isso tanto para o IPv4 como para o IPv6. Te aguardo na próxima aula.